Cara, você tem que aprender a meter o louco. Com essas palavras, você tem que aprender a meter o louco, velho. Você tem que aprender, assim, a não se importar com o que as pessoas pensam de você. Até porque as pessoas não pensam nada sobre você. A grande maioria das pessoas não tá nem aí com você. Fala família, Diego por aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse nosso quadro chamado Papo Reto, onde eu leio alguns comentários que vocês colocam aqui no canal do YouTube ou directs que me mandam lá no Instagram, contando a história de vocês, pedindo dicas, pedindo conselhos, e aí eu leio essa história, trago aqui em formato de vídeo para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu gravei o primeiro vídeo, muita gente gostou muito, curtiu pra caramba, então fica aqui conosco e se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo também, ativando as notificações, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal, deixando o teu like também para o YouTube entregar mais esse conteúdo. Não custa nada você deixar seu like, então deixa teu like aqui e seja muito bem-vindo. Então vamos lá, a história de hoje é de um irmão que a gente vai chamar ele de Brunão, tá certo? Brunão não especificou qual é a idade dele, mas eu imagino que ele tem mais de 20. Eu tirei ali mais ou menos pelo nome do perfil dele, do canal do YouTube. E aí ele escreveu o seguinte: aí Diego, estou há 14 dias sem masturbação. Só que estou tendo crise de abstinência, libido baixa, meio desanimado e às vezes tenho tremedeiras. Só um comentário assim inicial que é um negócio meio repetitivo, mas eu preciso falar disso. Vocês e a mania de vocês de contar dias, né, cara? Não traz nenhum benefício para o processo de vocês. Nenhum. Diego, explica isso aí. Não vou explicar nesse vídeo. Tem vídeo aqui no canal, você coloca aí no YouTube, Diego Magalhães, não conte dias, NoFap, não conte dias, uma coisa assim. E aí você vai encontrar o vídeo e você vai assistir e você vai perceber porque traz mais malefício do que benefício você contar dias. Mas enfim, era só um comentário que eu tinha que fazer. E aí ele falou aqui, né, que estava sofrendo com crise de abstinência, libido baixa, ou seja, a pipa do vovô não funciona mais, meio desanimado e às vezes tem tremedeiras, beleza. E aí diz assim, tipo, eu sou um pouco tímido. Quando vou falar com alguém, fico meio nervoso. Interessante. Você é só um pouco tímido, né? Mas você vai falar com alguém, ou seja, não é nenhuma pessoa importante. E você fica meio nervoso. Tá. Ok, vamos falar sobre isso, Brunão. Mas agora que eu estou há 14 dias sem isso, quando vou falar com alguém, eu começo a ter tremedeira. Parece que meu nervosismo ficou 10 vezes pior. É normal isso? Olha que coisa. Vamos lá. Vamos começar do começo. Brunão, seguinte. Crise de abstinência vai acontecer, tá certo? Isso aqui é um vício como outro qualquer, é uma droga como outra qualquer. E, como toda droga, tem as suas crises de abstinência. Diego, o que é comum no período de abstinência? Cara, dor de cabeça, dor nas costas, tristeza profunda, você fica meio deprimido mesmo, libido baixa, que é o que a gente chama de flatline, né? Que é um período onde o sujeito ele não tem mais libido, né? A pipa do vovô não sobe mais mesmo. Muitas vezes ansiedade vem no período de abstinência, estresse, certo? Então isso é real, isso acontece mesmo. Coloca aqui nos comentários, você que está assistindo aí o vídeo, que não é o Brunão, se você tem sofrido com abstinência, que coisas aparecem aí nesse período de abstinência para poder ajudar você também. E ele fala que ele é tímido, fica nervoso quando fala com as pessoas, mas depois que ele passou esses 14 dias, né, contando aí para variar, ele ficou 10 vezes pior. O que acontece? No nosso cérebro, a gente precisa imaginar o seguinte, a doutora Anna Lembke, ela comenta que o prazer e o sofrimento são processados na mesma região do cérebro. Olha que coisa doida. Então você sente prazer e sofrimento exatamente no mesmo lugar no seu cerebrinho, Brunão. E aí o que acontece? Não tem como você sentir prazer e sofrimento ao mesmo tempo, nem a ausência dos dois ao mesmo tempo. Ou você sente um, ou você sente outro. Ou você consegue o que o teu cérebro está buscando a todo momento, que é o que a gente chama da homeostase basal, certo? Que é um equilíbrio. Nem muito prazer, nem muito sofrimento, mas um equilíbrio. O cérebro ele não gosta de excessos, tá certo? Então acontece o seguinte, quando você começa a se estimular muito com rede social, com pornografia, com comida, com porcaria, com doce, com açúcar, com filme, e por aí vai, com telas, por aí vai. Nessa gangorra, né, a doutora Anna Lembke, ela traz essa imagem da gangorra, né, no nosso cérebro, ou é prazer ou é sofrimento. Não tem como ser os dois lá em cima, nem os dois lá embaixo. Ou é os dois no meio, ou um em cima e o outro embaixo. Enfim, você entendeu, Brunão? Ela diz o seguinte, nessa gangorra, quando a gente vai obtendo só prazer, o que é que acontece? O lado do prazer bate lá no chão, cara. E o sofrimento, né, fica lá em cima. Você não sente sofrimento no momento do prazer. Só que quando você tira os estímulos da gangorra, certo?
O que é que acontece com o teu cérebro? Ele vai buscar a homeostase basal. Só que ele não sabe calcular quanto de sofrimento é necessário para conseguir esse equilíbrio. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar um monte de peso do lado do sofrimento até a gangorra bater no chão de novo do outro lado. Deu para entender? Então, nesse momento, você sente só dor. É basicamente o que está acontecendo no período da abstinência. Você sente só dor. Tudo é sofrimento, você fica angustiado, você fica depressivo, você não tem libido, você tem dor de cabeça, você tem dor no corpo. Por quê? Porque na gangorra da homeostase, você está caído lá para o lado do sofrimento. Só que essa homeostase, ela não vai acontecer do dia para a noite. Tem um certo tempo que é necessário você passar em que essa gangorra vai estar aqui caindo para o lado do sofrimento. Diego, quanto tempo eu vou passar no período de abstinência? Assim, pode variar entre 20 dias a 40 dias, mas essa abstinência ela vai acontecer. Se você for lá e assistir pornografia de novo, o que é que vai acontecer? Pum, a gangorra vai cair de novo para o lado do prazer. Só que mais rapidamente ela vai cair para o lado do sofrimento quando você parar de assistir. Por quê? Porque o teu cérebro entendeu o seguinte, pô, eu coloquei um peso aqui do lado do sofrimento. E ele foi lá, assistiu pornografia de novo e ele conseguiu levantar a gangorra de novo. Eu vou ter que colocar mais sofrimento ainda aqui para conseguir a homeostase. Deu para entender? E ele vai carregando cada vez mais de sofrimento, de dor, cada vez que você vai lá e dá uma queda na gangorra para o lado do prazer. Então, quanto mais peso vai caindo aqui para o lado do sofrimento, mais tempo você pode demorar com a gangorra caindo aqui para o lado do sofrimento. Então, é isso que acontece no período de abstinência. Mas fica tranquilo, eu vou te explicar o que é necessário nesse período de abstinência, tá, Brunão? E aí você comentou algo interessante também. Você falou sobre a sua timidez e como essa timidez ela está relacionada com a tua abstinência, ou seja, a timidez que já existia e me parece que já existia de uma forma bem excessiva, ou seja, é uma coisa que você já tinha que estar dando atenção para esse negócio há um bom tempo, ela ficou 10 vezes pior. Olha só, essa timidez, Brunão, ela já está denunciando o que pode estar na raiz do problema, certo? Aqui muita gente se confunde. Por quê? Porque geralmente o que se encontra na raiz do vício é uma fuga. Lembre-se, o vício, essa é outra forma de explicar o vício. O vício é um sistema de fuga que você inventou, você fugir das dificuldades da sua vida. Então, viciado, principalmente viciado em pornografia, ele não quer passar por dor nenhuma, por dificuldade nenhuma na vida. Ele quer que a vida seja flores todo momento, não é assim? Então, sempre que ele está num momento de incômodo, seja no trabalho dele, nos estudos, no lar, nas relações familiares, enfim, sempre que ele está num momento de desconforto, ele busca a pornografia como uma fuga. Aqui, muito provavelmente, você não deu mais detalhes na sua história, mas assim, pela minha experiência e o que eu já estudei sobre o tema, e o meu caso também, porque eu já sofri também aqui com timidez, muito provavelmente você está fugindo da sua timidez. Fugindo para onde? Fugindo para a pornografia, fugindo para a masturbação, certo? E aí olha o que acontece porque muita gente se confunde e não percebe onde é que está a raiz, onde é que está a consequência, enfim. Porque aqui está a timidez, possível raiz do seu problema. Da timidez quando você está diante de alguém ou quando você precisa falar em público, quando você precisa ter uma relação mais íntima, mais concreta com alguém, você busca pornografia para fugir dessa tensão que você sente. Que você fica angustiado, que você fica ansioso, que você fica com medo, nervoso. E aí você foge para a pornografia. Caiu aqui do lado da pornografia. E aí você assiste pornografia. E depois que você assiste pornografia, o que é que acontece? Existem consequências. Nada é de graça, tá bom? Existem consequências desse vício. E uma das consequências é que muito provavelmente você vai ficar mais tímido ainda. Você está entendendo? E é aqui que muita gente se confunde, porque diz assim, tá, a timidez é raiz ou a timidez está sendo consequência do vício? Podem ser as duas coisas, ou pode ser só consequência. Como é que eu sei se é só consequência ou se é só raiz? Tá? É simples, é só você passar pelo menos ali 40 dias, né, ou um mês, 40 dias, sem a substância e ver se você continua tímido ou se a timidez desaparece ou diminui. Então aí você já pode ter um indício se essa timidez ela é só consequência do vício ou se de fato ela estava na raiz do problema, tá certo? Se permanece, provavelmente é raiz. Se some, provavelmente era só consequência. Deu para entender? Mas geralmente o que está na raiz também se transforma numa consequência, ou seja, o vício, esse ciclo, ele vai piorando a tua situação, tá? Então, atenção com o ponto da timidez, atenção.
Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o tema da timidez, porque o foco dessa resposta que eu estou te dando é justamente sobre a questão da abstinência, como lidar com essa abstinência, tá? Mas assim, já vou te dar uma dica, vamos fazer um spoiler aqui, quem sabe em algum vídeo eu vou falar mais sobre isso, sobre a timidez, mas vou te dar um spoiler. Cara, você tem que aprender a meter o louco. Assim, com essas palavras, você tem que aprender a meter o louco, velho. Você tem que aprender assim, a não se importar com o que as pessoas pensam de você, até porque as pessoas não pensam nada sobre você. A grande maioria das pessoas não está nem aí com você. Tá? Então você tem que aprender a meter o louco mesmo, assim, cara, eu vou falar o que eu tenho que falar e, bom, se você quiser me ouvir, me ouça, se não, não me ouça. É importante que você aprenda a viver dessa forma, certo? Mas enfim, isso aqui é só um spoiler para algum momento que eu posso falar sobre a timidez. Inclusive eu falo sobre isso lá dentro do treinamento Libertos. Brunão, se você não é aluno ainda, você pode ser, tá? Clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo ou do comentário fixado. Mas vamos lá. Deu para entender essa parte, Brunão? Ó, timidez, ela pode estar na raiz do teu problema. Vamos dar atenção para isso, certo? E eu creio que você é um cara muito tímido, tá bom? Pelo que você falou aqui, você é um cara muito tímido. É normal que isso aconteça? É, se você for um cara muito tímido, tá certo? Então preste atenção nisso daqui. E aí você continua escrevendo o seguinte: ultimamente também estou sonhando, não sonhos eróticos, tive apenas uma vez sonho erótico, sonhos normais. Eu não sonhava desde a última vez que tentei parar, que fiquei 12 dias. Só que eu caí novamente, porque achava que esses efeitos de abstinência eram ruins. Olha só, Brunão. Na época eu não sabia muito sobre isso. Olha só, Brunão. Olha só, cara. E presta atenção, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, e que sempre no período de abstinência cai. O que é que acontece na cabecinha de vocês? Quando vocês começam a sofrer, vocês acham que vocês vão passar o resto da vida nisso. E isso não é verdade. Isso é só um período. Eu gosto de chamar esse período do vale da sombra e da morte. Você tem que passar por ele. É momento de sofrimento, é de luta, é de dor, e é isso aí, cara. É desse jeito mesmo. Mas vai passar. Então, as pessoas que estão sofrendo com vício em pornografia, elas precisam aprender a aceitar a dor. A dizer assim, ó, eu aceito a dor. Eu aceito a dor. Eu suporto a dor. Eu posso passar por um momento de dor. Você precisa aprender isso, Brunão. E assim, aqui, cara, eu já tô te dizendo como é a forma que você tem que lidar com o período de abstinência. Cara, você tem que peitar esse momento. Você é um homem, muito provavelmente você tem mais de 20 anos, né? Pelo que eu vi aqui. Cara, pelo amor de Deus, para de fugir. A vida não é feita de fugir, meu irmão. Você precisa começar a enfrentar um negócio. A olhar o problema de frente e dizer assim, cara, eu tô aqui. A olhar a vida de frente e dizer assim, tô aqui para receber bala, para receber porrada, mas eu tô aqui, eu vou enfrentar o negócio. E o período da abstinência é o momento perfeito para você passar por essa prova. E de você provar que você é capaz de lidar com os sofrimentos da vida. E que, vamos lá. Cara, isso aqui nem é tão ruim. Libido baixo, eu tô com libido baixo, eu tô passando pela flatline. Cara, mas a maioria de vocês, o que é que vocês fazem? Vocês reclamam, porque dizem assim, é porque a minha libido é muito alta, por isso que eu caio. Aí o que acontece? Vem o período da flatline, a libido cai, aí vocês dizem assim, meu Deus, minha libido caiu, agora eu preciso voltar com minha libido. E aí vai lá e assiste pornografia, para vocês perceberem que vício em pornografia e masturbação geralmente não é excesso de libido. Não é excesso de libido, é um sistema de fuga da realidade. É isso. Por quê? Porque mesmo com libido baixa, você dá um jeito de buscar levantar a pipa do vovô, né? E poder, mais uma vez, ter um prazer sexual. Então assim, cara, aproveita esse momento. Já que não tem libido, aproveita. Aproveita esse momento e vai viver a tua vida, né? Ando meio desanimado. Todo mundo passa por desânimo, Brunão. Todo mundo anda meio desanimado de vez em quando na vida, Brunão. É totalmente possível lidar com isso. Né? E às vezes tem essas tremedeiras. Vai passar, você não vai passar a vida inteira com isso. Agora, tem que se preocupar aqui, tem que colocar atenção, certo? No ponto aqui da timidez. E vamos tratar esse negócio, Brunão. Vamos tratar esse negócio. E pelo que eu estou vendo, pela gravidade aqui do problema, cara, pode ser necessário que você busque ajuda. Eu recomendo muito que você busque ajuda. Uma terapia para cuidar essa questão aí da tua dificuldade com lidar com outras pessoas, com a timidez, né? Mas é importante que você busque ajuda. Mas fora isso, o resto, cara, você tira isso aqui de letra. E você tá 14 dias, nem é muita coisa, tá bom? Então, cara, é olhar um negócio de frente e dizer assim, ó, eu preciso enfrentar isso aqui. A maioria de vocês, eu já falei sobre isso aqui no canal, um negócio bem polêmico, mas vamos lá, vamos falar.
Pornografia afemina o homem, tira as características masculinas, emascula o sujeito. Por quê? Porque ele começa a virar um bebezinho chorão, cara. Ele não consegue mais enfrentar a vida de frente. Ele não consegue mais suportar um momentinho de dor. Pô, 10 dias de dor. Então, Brunão, basicamente, cara, é enfrentar o negócio de frente. É você meio que se desafiar, assim, sabe uma auto-indignação? É disso que você precisa. É disso que você precisa. O homem, ele precisa desse negócio. De vez em quando é importante a gente olhar no espelho e dizer assim, cara, não é possível, cara, olha essa banha, né? Não é possível, olha a minha vida, eu preciso mudar. E você se indignar com você mesmo. E de fato dizer assim, cara, eu vou enfrentar um negócio. Eu vou lá e vou fazer um negócio acontecer. E manter essa postura, tá? Manter essa postura. É um compromisso consigo mesmo, tá certo? Compromisso consigo mesmo. Então, olha só, basicamente é isso que você tem que fazer, Brunão. E aí você diz o seguinte, mas agora eu tenho recursos e nem tenho vontade mais. Brunão, você não é novo aqui no canal, cara. Cuidado com esse negócio. Ah, nem tem vontade mais. Ah, cara, eu tô de boa demais. Tô tranquilão demais. Cuidado com essa autoconfiança, Brunão. E você termina baixando a guarda. Tenha cuidado com isso. Tá? E aí você diz assim, às vezes vem o desejo, mas consigo contê-la. Ou seja, você não está fazendo o negócio certo. Você não está indo na raiz do problema. Você está só, pô, vem desejo, eu mando desejo para lá. Não, desejo aqui não. Essa não é a forma de lidar, Brunão, não é a forma de lidar. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Né? Cara, você precisa identificar a raiz do problema e eu já falei, já te dei a dica de ouro aqui. Vai lá na tua timidez, tem coisa lá. Tem coisa lá, cara. Vai na raiz do problema. Porque senão você vai passar a sua vida inteira só tapando buraco. Você vai passar a sua vida inteira só apagando incêndio. Tendo desejo constantemente, mas lá suportando. Essa não é a ideia. Tua vida vai se transformar num inferno desse jeito. Enquanto você não for na raiz do problema e resolver o negócio na raiz, você vai sofrer, você vai sentir desejo, você vai ter luta constantemente. E essa não é a ideia. É totalmente possível você viver sem essa luta, desde que você resolva o problema na raiz. Você não vai ser tímido o resto da vida. Você não vai ter essa tremedeira o resto da vida na frente do povo. Vamos resolver o problema, Brunão. E aí diz assim, o meu problema sempre foi a masturbação. Foram poucas vezes que entrei em sites de conteúdos eróticos. O Instagram é onde eu caio e realizo o prosseguimento de 3 pontos. Você sabe. Vamos lá, Brunão. Primeira coisa, fala o negócio como ele é, tá bom? Diz assim, ó. E então eu vou lá, assisto e me masturbo. Fala assim. Tá certo? Ó, mais uma vez, não foge da tua situação. Enfrenta o negócio de frente. Isso aqui é a coisa mais comum. Eu tô atendendo o cara, né, começo a atender e o cara começa, não, você sabe, né, quando eu caio naquilo, quando eu vejo aquilo, não, quando você vê aquilo, não, meu filho. Você vê o quê? O que é que você vê? Quem é que você vê? Me diz o nome da atriz que você tanto busca. Muita gente entra em choque. Mas isso aqui é extremamente necessário para você, Brunão, começar a perceber o seu problema. Quando você usa uma linguagem evasiva, você não consegue perceber a envergadura do seu problema. Então fala o negócio como ele é. Você sabe não, tá? Fala com o negócio como ele é. Vou lá e me masturbo. E outra coisa, Brunão, né? Você não entra em sites de conteúdos eróticos. E Instagram é o quê? Gente, Instagram, hoje, você tem pornografia no Instagram, coisa que você via na Playboy de, sei lá, 20 anos atrás. É pornografia do mesmo jeito, certo? Soft porn, sim, soft porn, mas não deixa de ser pornografia, certo? Não deixa de ser pornografia. Então nem preciso entrar nos sites. Desinstalei o Instagram e estou há 14 dias tranquilo. Olha só, mais uma vez. Você está tranquilão, né, Brunão? Cara, para com isso. Levanta essa guarda. Para dessa autoconfiança. Para de se sentir o cara. Não é momento para você se sentir o cara. Não é momento ainda. Você está há pouquíssimo tempo sem se masturbar. Não é momento para você baixar a guarda. Na verdade, não há momentos para baixar a guarda. Então levanta essa guarda agora. Levanta a guarda agora. E aí, Brunão, eu queria deixar aqui, né, comentar contigo, rapidamente, alguns textos para você entender que esse período de abstinência é um período necessário. Lá em Salmos 66, versos 10 e 12, diz assim, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste com a prata.
Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Você percebe isso? Quando é que você vai chegar no lugar de fartura? Depois que cavalgarem na tua cabeça, Brunão. Você vai chegar no lugar de fartura depois que você for submetido ao processo de refinamento da prata, do ouro. Em quê? Em fogo, cara. Em fogo. É sofrimento, é luta, é dor, é prova. Mas, cara, isso é extremamente necessário. Se lembra daquela gangorra, prazer e sofrimento? Não dá para viver uma vida só de prazer, Brunão. Fugindo do sofrimento. Porque quanto mais você foge do sofrimento, mais você sofre. E mais duradouro é o seu sofrimento. Então para de fugir do sofrimento, Brunão. Para de fugir. Às vezes Deus coloca um sofrimento na tua vida para de fato você passar por aquilo e você sair mais forte. Né? E aí olha que interessante, é o que diz Tiago 1, 2 a 4. Isso aqui é um texto que vocês têm que guardar no coração de vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O problema da pornografia não deixa de ser um problema de imaturidade. Eu já comentei sobre isso aqui no canal. Não lembro o vídeo específico, mas eu já comentei. E ele diz assim, olha, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Bruno, você quer ser um cara maduro? Você quer ser um cara íntegro? Você quer ser um cara que, poxa, suporta a dor, que enfrenta a vida de frente, que é capaz de conversar com qualquer pessoa, de inclusive falar em público? Você precisa aprender a passar pela prova com alegria. Sempre por trás da prova tem um aprendizado. Que se você não passasse por essa prova, você jamais teria esse aprendizado. Então, meu querido, isso aqui é útil para todo mundo aqui no canal. Parem de ser bebês chorões. Enfrentem a vida de frente. Coloca o peito assim, ó. Vamos lá. Pode mandar bala, pode mandar o que você quiser. Eu vou suportar. Eu vou suportar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque Deus é comigo. E cara, começa a aprender a suportar dores. É isso. Mas Diego, não tem uma forma assim de amenizar essa dor aqui, esse sofrimento da abstinência? Tem formas. Não de acabar com a abstinência, mas tem formas de amenizar. Mas conta aí. Cara, eu não vou contar. Sabe por quê? Porque o teu perfil é de um cara que foge constantemente dos problemas e desafios da vida. Se eu te falar a forma de amenizar o sofrimento da abstinência, sabe o que você vai fazer? Você vai esquecer tudo que eu te falei. Sobre enfrentar, sobre ser forte, sobre ir lá, colocar o peito pra bala mesmo. E você vai começar a focar em tudo o que você pode fazer para amenizar o sofrimento da abstinência. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir amenizar por completo, você não vai conseguir fazer com que essa abstinência desapareça antes do período dela específico. E aí você vai se frustrar e vai voltar para a pornografia. Então começa por aqui. Começa enfrentando o negócio de frente. Começa buscando de fato suportar essa dor e esse sofrimento. Buscando de fato ser um homem de verdade assim, diante da vida. Tá bom? É isso, Brunão. É isso, meus queridos aqui do canal. Deus abençoe vocês e até a próxima.